O enfrentamento. Quando retornamos à Sociedade Espírita, Fernando, o Dr. Herman, o Dr. Carneiro e nós fomos recebidos pelo amigo Vicente, que se encontrava com a sua equipe preparando as atividades mediúnicas da noite. Por ele soubemos que Alberto, quase totalmente recuperado, volvera ao lar para a alegria de Dona Armênia e dos demais filhinhos. O amigo espiritual destacado para dar assistência ao Sr. Frederico informara que também ele encontrava-se em processo de renovação. Tomara conhecimento da agressão que perpetrara e, lúcido, assumiu o propósito de mudança de conduta. Sob tratamento médico e assistido espiritualmente, começou a pensar em Deus e a orar, sinceramente arrependido, o que facilitou a tarefa de manter dele distantes os adversários desencarnados. Havia possibilidade de recuperação a médio prazo, pois que a cada dia o seu ânimo era mais promissor. Igualmente, soubemos da boa disposição de Raulinda, que ainda não se dera conta do processo de gestação, havendo melhorado emocionalmente e se resolvido por uma positiva alteração de conduta mental. Trabalhadores dedicados encarregavam-se de fortalecer as redes de defesa vibratórias e aparelhos especiais eram dispostos em pontos estratégicos da sala para eliminar as ondas mentais, as ideoplastias e os vibriões que são exteriorizados pelos espíritos sofredores, perversos ou pelos técnicos em obsessão. Fôramos informados antes que, naquela noite, teríamos um enfrentamento programado com o ministro do Soberano das Trevas. Assim, as diligências providenciais eram minuciosas. Enquanto isso, vimos adentrar na sala principal do edifício, onde se realizavam as palestras e estudos públicos, Guilaume, ainda abatido. Sentou-se, alheio à movimentação, e permaneceu em choro silencioso. Porque houvesse tempo suficiente, dele me aproximei e o envolvi em ondas de fraternidade. Reconhecendo-me, externou sua consternação diante dos últimos sucessos com Davi e Adelaide. Sentia-se em conflito, supondo-se de alguma forma responsável pelas aflições que foram desencadeadas sobre ambos. Sensibilizado com o seu drama, intervim esclarecendo. Somente nos acontece o que é de melhor para o nosso progresso eterno, quando sabemos disso tirar a boa parte. A desencarnação de Davi foi providencial para ele e os familiares. Na conjuntura em desdobramento, naquele instante, ele poderia ter se tornado um homicida ou haver sido vítima de assassinato. Mediante o infarto, tudo transcorreu sem mais amplos nem significativos problemas, não gerando futuros efeitos danosos para ninguém. Quanto ao drama de saúde que se exterioriza em Adelaide, ei-la expungindo os gravames do passado sem a responsabilidade negativa de qualquer cobrador. As divinas conjunturas apresentam-se em clima de paz, felicitando os endividados com a oportunidade de reparação pela dor por se haverem negado a ação do amor. Deixamo-lo absorver as ponderações por um pouco e logo prosseguimos. Quando da sua comunicação você foi aconselhado a não se transformar em cobrador, porque essa é tarefa da vida, e assim sucedeu. Não há, pois, razão para lamentações inúteis ou novas crises de consciência. Agora, será lícito crescer espiritualmente para auxiliá-la, assistindo-a com os recursos possíveis, e minorar-lhe as aflições através da inspiração frequente e da oração de energias saudáveis, e da doação de energias saudáveis. Para consegui-lo, é necessário esforço e devotamento em favor de você mesmo, auto-iluminando-se e aderindo a um labor dignificante, no qual supere os impedimentos do egoísmo, os melindres que se derivam das imperfeições, ampliando a capacidade de amor e de serviço. Na razão direta em que adquira valores éticos e títulos de enobrecimento, mais poderá ajudar e assim retribuir o mal de que foi vítima, com todo o bem que lhe cumpre fazer.
Guilherme escutou contrito, interessado e agradeceu, indagando como poderia começar o programa de autorrenovação. Sugeri-lhe recorrer ao irmão Vicente, em cujo núcleo de ação sempre haveria lugar para candidatos ao progresso. O relógio assinalava 20 horas. Os membros habituais da reunião haviam chegado sem bulício e se encontravam nos seus lugares de sempre. Respirava-se uma psicosfera de paz. Lidas as páginas consoladoras e educativas da doutrina espírita, o presidente Almiro proferiu a prece de abertura das atividades. Tomando a delicada aparelhagem mediúnica de Dona Armênia, o irmão Vicente entreteceu breves considerações e apresentou as instruções a respeito dos compromissos estabelecidos para aquela noite, especialmente se referindo aos espíritos que viriam à psicofonia. A união de pensamentos, graças à identidade de objetivos, permitia um clima psíquico superior, condição indispensável ao êxito de tentame com tal magnitude. A primeira comunicação ocorreu por intermédio de Raulinda. Externando mágoa e rebeldia, o adversário deblaterou agressivo, ameaçando recuar no processo da reencarnação, provocando o aborto espontâneo. A médium, semi-inconsciente, enquanto exteriorizava a comunicação, tomava conhecimento da própria gravidez. Inspirado pelo irmão Vicente, Almiro dirigiu-lhe palavras de consolação e esperança. Observe, meu irmão, convidou o sábio. O seu tem sido um problema de amor fracassado, graças ao qual você se aferra a um plano de vingança absurda. A divindade, desejando regularizar a ocorrência infeliz, coloca-o nos braços da mulher amada para nova experiência e você permanece revoltado. Não é uma atitude racional. Nesse cometimento de amor transcendente, a maternidade sublimará os deslizes da afetividade perturbada de antes, e você terá ensejo de receber todo o carinho e desvelo que lhe foram negados. Silencie por um pouco o clamor do desequilíbrio e detenha-se a pensar no sacrifício da genitora, sem o apoio do parceiro e, quiçá, sob o desgosto da família, lutando para preservá-lo. Poderia ela, em um alucinado gesto para manter a aparência de falsa dignidade, providenciar um abortamento criminoso, produzindo-lhe rude choque mediante nova desencarnação prematura? O senhor Almiro dava-se conta da gestação da médium, que não era casada e se tornava mãe em circunstâncias para ela constrangedoras. Por sua vez, Raulinda compreendia a ocorrência, tremendo de angústia e medo. Era informada pelo reencarnante, que assim a desnudava perante os amigos. Porque ali vigoravam a caridade fraternal e o respeito à liberdade do próximo, certamente os irmãos compreenderiam o seu drama e alguns sequer se fixariam nele, preocupados antes em ajudá-la, sem vasculhar-lhe as causas das aflições. O comunicante deteve-se em reflexão, amparado pelas cargas fluídicas que Fernando lhe aplicava, quando finalmente respondeu: Serei filho sem pai, um réprobo na sociedade, por deslize dela, que permanece leviana. Não é justo, interrompeu o doutrinador. Sua futura mãe não agiu levianamente. Você lhe ignora as circunstâncias da concepção, não lhe sendo lícito julgá-la. O importante é que lhe será mãe, e toda a maternidade é abençoada. Se o pai permanecer omisso, o problema será dele, e a vida se encarregará de considerar a questão convenientemente. Deixe um pouco o amor próprio melindrado, o egoísmo absurdo, e pense nos testemunhos a que ela se submeterá para desvincular-se com o aprumo do dever. Valorize-a e agradeça a Deus a bênção da reencarnação, porque muitos anelam e não conseguem. Agora, oremos em louvor e reconhecimento. A entonação da voz e o sentimento fraterno do senhor Almiro
magnetizaram o ex-inimigo, que se sentiu amparado e adormeceu, abraçando a futura mãezinha. A médium recobrou a consciência plena sem convulsão ou choque, igualmente comovida. Inspirada nas reflexões íntimas pelo Dr. Carneiro, sensibilizou-se e, em prece silenciosa, entregou-se a Deus, disposta a arcar com o ônus das consequências do passo em falso. Súbita alegria a invadiu, levando-a à íntima felicidade desconhecida. O amor encerrava naquele momento mais um capítulo da tragédia do cotidiano com perspectivas de ventura. Basta que a criatura se disponha para o bem e este virá em seu socorro, solucionando quaisquer dificuldades que se apresentem como intransponíveis. A seguir, o Dr. Hermann ensaiou uma tentativa psicofônica por intermédio de Leonardo. Uma vez consultado a respeito das atividades futuras, o seu mentor anuiu com muito empenho, considerando que as intervenções fossem realizadas no campo perispiritual, sem cortes físicos, nem espetáculos perigosos de exibicionismo desnecessário. Logo no início da comunicação, os membros do grupo deram-se conta de qual espírito se tratava em razão de suas características. Fazendo rápida abordagem sobre a mediunidade a serviço da saúde holística e integral, o antigo cirurgião declinou o nome Hans e despediu-se. Houve um sopro de alegria em ambas as esferas ali interpenetradas, programando por vindouras realizações enobrecedoras. A ação da caridade jamais cessa, nada a impede e nunca desaparecerá, por ser a alma do bem a expressar-se no amor, iluminada pela fé. Imediatamente, Francisco entrou em transe e veio à comunicação o perturbador que estimulara Dona Augusta à cena constrangedora. Sem delongas, ele externou: Hoje veremos quem manda nesse arraial. Ouvimos estranhos sons de trombetas e grande algazarra fora do recinto. Ridículo cortejo apareceu e, como se rompessem as defesas, que foram franqueadas a propósito, pois eram aguardados, estranho séquito e o seu rezeite deram entrada com fanfarras e turbas guerreiras. Observamos que o Dr. Carneiro, Fernando e irmão Vicente se haviam preparado para o enfrentamento, já que permaneciam serenos, não obstante vigilantes e sérios. As barreiras de acesso à sala foram imediatamente recompostas, enquanto o indigitado comunicante prosseguia. Eis aqui meu chefe imediato, aquele a quem dou conta das minhas atividades. Notifiquei-o do acontecimento passado que envolvia o biltre de quem me utilizo e a sua apaixonada. Estrugiu ruidosa gargalhada de zombaria. O senhor Almiro, sem qualquer precipitação, respondeu-lhe: Há um tremendo equívoco na sua assertiva. Nesta casa, o chefe é Jesus Cristo, a quem todos devemos consideração e respeito. Os outros, aqueles que porventura se considerem como tal, estão enganados e aos demais enganando. O irmão Vicente telecomandava o orientador vigorosamente e ele captava o pensamento com clareza e segurança. Refiro-me, aduzi, ao nobre Khan Tuktamik, governador. A governança dele ficou com os despojos ora consumidos pelo tempo. Interrompeu-o a propósito o gentil psicoterapeuta espiritual. Como se atreve a ofendê-lo? Longe de mim o desejo ou a intenção de ser desrespeitoso com quem quer que seja. Sucede que aqui reconhecemos apenas um poder, que é o do amor, sob cujas forças todas as potências se dobram. Você irá submeter-se à força magnética do meu Senhor aqui presente, após o que iremos virar a mesa e demonstrar sobre que a vitória será nossa, conforme acentua o nosso soberano. O visitante e sua estourage são bem-vindos, mas não os tememos. O mesmo em relação ao seu soberano de reino nenhum.
O único soberano imperecível é Deus, a quem apelamos nesse momento por sabedoria e amor, para reparti-los com o amigo e os seus companheiros de engodo. A súcia espiritual, vendo o chefete espumar, golpeava o ar, produzindo alarido ensurdecedor, objetivando quebrar a harmonia psíquica do trabalho para assaltar de improviso os médiuns e levar pânico aos assistentes. Havia vindo com planos inferiores de violência e atrevimento. No entanto, a equipe estava preparada para a pugna com as armas da oração e da caridade, que são insuperáveis. Os participantes compreenderam a magnitude do momento e, sem mais, se recolheram em comunhão com os espíritos nobres, mantendo a harmonia do conjunto. O médium Francisco ergueu-se sob a ação do galhofeiro ameaçador, que aumentou o volume de voz como querendo intimidar, no que foi severamente repreendido. Sente o médium e comporte-se, não somos surdos, nem receamos falsas posturas enxertadas de bravata sem sentido. Ordeno-lhe que se comporte. A emissão da voz fez-se acompanhada da onda de energia vigorosa e, embora titubeasse, o agressor eludiu, justificando-se. Sentarei porque quero, ninguém me dá ordens além do meu chefe. Meu amigo, reconsidere sua posição. Em verdade, você teme aquele a quem falsamente denomina como seu chefe, por ser-lhe servil e porque ele o submete ao seu talante, usando dos velhos truques hipnóticos ou arremedos magnéticos. Este é o momento de você libertar-se dele e dos seus sequazes. Não tema. Aqui há segurança onde ele jamais o alcançará. Não só ele, mas seja quem for. Todos entraram aqui por anuência dos nossos mentores que os aguardavam. O problema será conseguir sair, pense nisso. E, sem dúvida, permaneça observando os próximos acontecimentos. Surpreendido com a altivez do irmão Almiro e observando o siberiano esbravejante sem qualquer perturbação nos trabalhos, ele pareceu vacilar, gaguejou enquanto o diretor concluiu. Jesus o tem esperado e o recebe com carinho. Por que preferir o medo, a sombra, o ódio e o desgoverno, ao invés da paz, a luz e ao amor e o equilíbrio? Só você pode eleger. Compare o que tem dito com o que lhe oferecemos e decida-se. Agora ou só muito mais tarde, porquanto oportunidade como esta não se repete com facilidade, e mesmo quando volte a ocorrer, as circunstâncias serão outras, piores. Naquele instante, os amigos espirituais volveram-no em diáfana claridade que o reconfortou, acerenando-o como se fora um bálsamo etéreo. Tomado de emoção inusitada, ele baqueou, exclamando: Rendo-me, não aguento mais esse cativeiro, tenho ânsia de liberdade, ajude-me, meu Deus. Seja feliz e renove-se, recomece e confie, o amanhã é nosso, iniciemo-lo agora sem receio. O Dr. Carneiro envolveu-o em fluidos anestesiantes e ele foi retirado entorpecido, em quase sono, a fim de ser transferido depois para nossa colônia em tratamento e renovação. Incontinente, sob o aplauso da malta, não saberia dizer se atraído pela exteriorização perispiritual de Dona Armênia, se impulsionado pelo irmão Vicente, ou se por vontade própria, o antigo cã incorporou. Tomando ares de importância, levantou a médium, olhou desafiadoramente os membros da reunião e, tentando descarregar energia perturbadora, qual ensaiara no encontro com Fernando, falou com os dentes rilhados. Parece que encontrei alguém com quem vale a pena lutar. Sempre receei não encontrar opositor do meu quilate. Não que o tenha em alta conta, porém, o seu atrevimento me desperta curiosidade quanto ao seu topete que me chama a atenção. Lutei contra guerreiros famosos e os venci. Arruinei cidades e submeti povos, deixando sinais da minha passagem por onde estivesse, cadáveres e escombros, miséria e dor.
E morreu como qualquer um, atalhou o doutrinador inspirado. A morte tomou-lhe da mão trêmula o cetro de vergonha que o braço enfraquecido não mais pôde deter, não é verdade? E chegou ao mundo espiritual vencido, sem arrogância, odiado pelas incontáveis vítimas que o não pouparam ao vandalismo da desforra. Foi encarcerado nas furnas do horror que vitalizou, espezinhado, arrastado como escravo, na vasa fétida e pantanosa, sofrendo o corroer dos ácidos que o perpetraram, dilacerando as carnes da alma sem cessar. Aquele que não poupa o seu próximo não é poupado da expiação a que se atira. Libertei-me e aqui estou para fazer justiça. Foi libertado por um semelhante, talvez mais perverso, que o buscou para dar prosseguimento à fantasia da força na qual finge apoiar-se. E não nos fale em justiça, pois a palavra soa na sua voz de maneira ultrajante. Acaba de exibir a estultice, arenga sobre a impunidade que se atribui e vem nos abordar sobre a justiça? Quem pensa que somos? O seu soberano subestima-nos, enviando-nos um bombástico mensageiro, destituído de reais valores, que valham apenas ser examinados e discutidos. Aguardaremos então que ele próprio nos apareça, o que nos dará imenso prazer. Você não sabe o que eu posso fazer e qual a razão da minha estada aqui. É claro que sabemos, é resultado do fracasso dos planos mirabolantes de destruição e anarquia elaborados para combater Jesus e seus discípulos. Todos aqueles que no mundo intentaram essa infame tarefa sucumbiram vitimados em si mesmos. E os réprobos do além, que periodicamente se levantam rebeldes como novos lucíferes da mitologia judaica, tombam derruído e profundamente lesados nos tecidos delicados da estrutura espiritual, sofrendo séculos afora o processo de recuperação. O seu soberano não é apenas mais um, porém de um pequeno significado. Desculpem, o seu soberano é apenas mais um, porém de pequeno significado. Nunca ouvíramos tanta energia em um diálogo e tão elevada autoridade num debate, qual ocorrera antes com o primeiro comunicante e prosseguia com o Khan. Exijo consideração, tendo em vista o meu poder. O amigo não pode exigir nada, pois que é destituído de direitos, tendo-se em vista o execrável comportamento que se tem permitido. É credor, isto sim, de nossa compaixão, a qual lhe distendemos em nome da piedade cristã. Era demasiado, o desafiante foi tomado de estupor, alterando a organização mediúnica de Dona Armênia, que parecia próxima de um ataque de apoplexia. Espumando, ia prosseguir com o propósito de vitimar a médium, quando Fernando aproximou um aparelho vibrador que foi acoplado à cabeça da senhora, e descargas azuladas envolveram o agressor, que lentamente cedeu e derreou. Delicadamente foi deslidado da médium e colocado sobre uma mesa ao lado, que o aguardava. Ato contínuo, os cooperadores do irmão Vicente atiraram uma rede magnética com malhas luminosas sobre os apaniguados do visitante, impedindo-os de escapar. A gentil medianeira voltou à lucidez e o clima de harmonia da reunião foi refeito. O irmão Vicente, jubiloso, inspirou o senhor Almiro a encerrar a atividade mediante a aplicação de passes nos médiuns, que foram objetos das comunicações penosas, o que foi realizado por cooperadores experientes no mistério, e após vibrante oração de graças, a reunião terminou. Minutos depois, a sala esvaziou-se e os colaboradores permaneceram em cômodo contíguo, entretecendo considerações oportunas e edificantes sobre as comunicações, de onde partiram para os seus respectivos lares, inclusive Raulinda, que solicitou ao diretor uma entrevista para a ocasião própria. Lentamente,
O núcleo ficou em silêncio, enquanto nós outros prosseguimos em franca atividade.